Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Mais um dia dos nossos devocionais, com esse foco no discipulado. O último capítulo dos Evangelhos, João, capítulo de número 21. A minha pergunta para você é: você ama a Jesus? Você realmente ama a Jesus? Você ama a Jesus mais do que qualquer outra pessoa que você conhece? Essa pergunta, feita 3 vezes, foi feita para um dos discípulos de Jesus naquele capítulo, numa praia do Mar da Galileia. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, simplesmente porque talvez aquele discípulo tinha negado Jesus 3 vezes também. Simplesmente porque aquele discípulo talvez tinha esquecido do discipulado inteiro, tinha esquecido de seguir Jesus e tinha ido pescar, como era de costume dele antes de começar um discipulado com Jesus. Jesus faz esse questionamento para ele e Jesus chama ele para perto e diz para ele no final: cabe a você seguir-me. Eu te chamei um dia e eu continuo, o chamado continua sobre a sua vida. Se você me ama, você deve me seguir. Interessante que tudo começa da mesma forma que no início do chamado de Pedro. Pedro, no início do seu chamado, antes de Jesus o chamar para segui-lo, antes de ele aceitar seguir Jesus, Pedro estava pescando no barco, pescando e pescou durante a noite inteira e não pegou peixe algum. Ele vê Jesus e Jesus diz para ele: Pedro, eu quero que você lance essa rede novamente no mar. E Pedro diz a Jesus: eu pesquei a noite inteira e nada veio, mas mediante a tua palavra eu lançarei as redes. E a Bíblia conta que aquela pesca foi milagrosa. Muitos peixes foram pescados através da palavra de Jesus. Aí Pedro sai estarrecido de dentro do barco, se ajoelha perante Jesus, pede para Jesus se afastar dele em primeiro momento, mas Jesus diz para ele: Pedro, tenha fé, calma, basta você seguir-me. E Pedro largou todas as coisas, tudo que tinha, ele renunciou à sua própria vida, renunciou a tudo que tinha e passou a seguir Jesus. Andou com Jesus durante 3 anos e meio, até o momento em que Jesus foi crucificado, onde Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus está ressurreto, encontra Pedro algumas vezes, mas Pedro volta a viver a sua vida natural, a sua vida antes de ser chamado e antes de decidir ser um discípulo de Jesus. Ele volta a viver normalmente novamente. Jesus novamente está à beira do mar, está na praia, e novamente Pedro, João, Tiago, Tomé e mais 2 discípulos estão pescando. Eles não estão pegando nada. Jesus pergunta para eles: vocês têm o que comer? Eles não reconhecem Jesus em primeiro momento, apenas ouvem uma pessoa falar com eles, e eles dizem que não tem nada. Aí Jesus, sem ser reconhecido ainda por eles, diz: joguem a rede do lado direito do barco. Eles jogam a rede do lado direito do barco e pescam muitos peixes. Quando eles veem a grande pesca, a pesca milagrosa, eles reconhecem que aquela voz era do pastor deles, aquela voz era do mestre deles, aquela voz era do Senhor Jesus. Saem do barco, A Bíblia fala até que Pedro se joga do barco e sai nadando, sai correndo para poder encontrar Jesus, da mesma forma que ele tinha feito outrora. E Jesus começa a perguntar para ele: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro responde para ele: sim, Jesus, eu gosto de você, eu gosto de você. E Pedro não entende o que Jesus está falando com ele, e Jesus novamente pergunta 3 vezes, e quando pergunta 3 vezes, a Bíblia fala que Pedro se entristece e diz para Jesus: Jesus, tu sabes todas as coisas. Aí a Bíblia fala que Pedro olha para João, e a Bíblia fala assim: aquele quem seguia Jesus, aquele que seguia verdadeiramente Jesus. João dá um entendimento de que seguia Jesus. A Bíblia dá um entendimento disso. João foi o único que não se afastou de Jesus durante a crucificação, era o único que estava lá, foi o único que não fugiu, que não correu. João era aquele mais próximo. Mas o seguir Jesus não é apenas isso. O seguir Jesus não é ir à igreja, o seguir Jesus não é estudar de vez em quando a Bíblia, o seguir Jesus não é ir na escola bíblica, o seguir Jesus não é de se dizer cristão. O seguir Jesus é ter a sua vida transformada, o seu caráter transformado, e é viver Cristo todos os dias. O seguir Jesus é decidir, ao ouvir o chamado dele, ser seu discípulo. E essa é a pergunta que cabe a cada um de nós. Se você ama Jesus, você deve ser discípulo.
Jesus disse aos discípulos, um pouco antes, em João capítulo 15, ele disse aos discípulos a mesma coisa: se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês me seguem. Se vocês me amam, vocês permitem que a vida de vocês sejam transformadas por completo e verdadeiramente vocês andam após mim. Vocês andam da mesma forma como eu andei e mostrei a vocês como deve ser feito. Um discípulo de Jesus é aquele que verdadeiramente muda, é transformado e se vê, e as pessoas observam que eles são verdadeiramente semelhantes ao Mestre, semelhantes ao Senhor Jesus, nas suas atitudes e no seu caráter. Essa transformação, mesmo que não seja completa, é um aperfeiçoamento diário. Mesmo assim, ela é observada por todas as pessoas que os acompanham, todas as pessoas que os veem, todas as pessoas que se relacionam com ele. E a minha pergunta é: verdadeiramente as pessoas olham para você e percebem que você é verdadeiramente um discípulo, que você é verdadeiramente um cristão? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. A palavra cristão foi dada primeiramente aos discípulos quando eles entenderam e olhavam para Paulo, olhavam para Barnabé e percebiam que eles não viviam mais eles mesmos, aqueles a quem eles anunciavam, aqueles de quem eles falavam. Cristo Jesus verdadeiramente habitava na vida deles. E aí eles chamaram eles de cristãos a partir daquele momento. E é essa pergunta que eu quero perguntar para você. Verdadeiramente você é considerado pelos outros, pelas pessoas que estão próximas de você, como um discípulo de Jesus? Não tem como ser um discípulo de Jesus se você não tem intimidade com a palavra de Deus, se você não se relaciona com a palavra, se você não conhece os mandamentos, se você não conhece Jesus através da revelação das Escrituras, se você não conhece a Jesus através de uma experiência de oração e de intercessão da parte dele perante o Pai. Você não conhece a Jesus se você não tem essa experiência de morte e ressurreição, se você não tem parte com ele nessa aliança eterna. Você não conhece a Jesus se verdadeiramente você não decide negar-se a si mesmo, entregar todas as coisas, renunciar todas as coisas da sua vida, até a sua própria vida, e começa a seguir Jesus. Se você não deixa para trás todas as coisas que te impedem verdadeiramente de ser uma pessoa transformada. Se você não vive Jesus, você não é discípulo de Jesus. Se você não vive Jesus, você não conhece a Jesus. E muito claro também eu posso dizer que você também não é conhecido por ele. Então, queridos, a grande chave do discipulado é a resposta dessa pergunta: você ama Jesus? Você verdadeiramente ama Jesus? Você ama Jesus mais do que qualquer coisa nessa tua vida? Você ama Jesus mais do que a sua própria vida? Você ama Jesus mais do que a tua esposa, os teus filhos? Você ama Jesus mais do que a teus pais? Se você não ama Jesus dessa forma, verdadeiramente eu posso dizer e afirmar que você não o conhece. Hoje você precisa dar um basta na sua vida. Nós terminamos aqui um devocional dos evangelhos. Vamos continuar mais para frente, não agora, mais para frente nós vamos continuar o restante dos livros do Novo Testamento. Mas eu quero dar uma pausa aqui. Eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando a gente. Se você não acompanhou por completo, volte para Mateus capítulo 1. Assista todos os vídeos de novo. Mas não adianta assistir os vídeos. Você precisa ler a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer Jesus, que é a própria palavra. Através das Escrituras, você precisa conhecer e reconhecer a revelação de Jesus. E precisa caminhar após ele. O chamado dele continua o mesmo. O mesmo chamado que ele fez para Pedro no início, ele fez para Pedro no final. E é o mesmo chamado que ele faz para qualquer um de nós hoje. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Eu não sei se você já ouviu esse chamado alguma vez, se você já abandonou tudo alguma vez, mas durante a sua caminhada você desistiu, você abandonou e voltou a viver a sua vida da maneira que você vivia antes de conhecer Jesus. Não sei, talvez seja a mesma coisa que foi com Pedro, está acontecendo com você hoje. E eu digo para você, hoje é tempo de dizer basta. Eu fui chamado para seguir Jesus e após ele eu irei para onde quer que eu tenha que ir. Se até a cruz eu tenho que ir, para lá eu irei. Siga Jesus. Que Deus te abençoe. Que essa palavra marque o teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.